Boa noite, alunos, tudo bom? E aí, como é que estamos aí nos polos? Todo mundo preparado para mais uma aula de planejamento financeiro? Nossa 7ª aula. Não é isso, professor Gilberto? Exatamente, professor. Nós estamos em mais uma aula. Gostaria de mandar um grande abraço para todos os alunos aqui de Rondônia, bem como para os alunos do Instituto Vizinho aqui do Acre, que também nos assistem. Uma boa aula, uma boa noite e vamos seguir em frente. E hoje nós temos muitos temas para a gente trabalhar aqui. Nós vamos falar da parte boa. Até agora eu tenho aqui pegado no pé para economizar, para poder evitar os gastos, para entrar em juros. Hoje nós vamos falar de aplicação de recursos, né? Vamos trabalhar em termos de conceitos, modelos de aplicação de recursos, né? E eu gostaria de já iniciar a nossa aula aqui pedindo para que vocês enviem para a gente aí através do WhatsApp, né? Procure o seu tutor presencial aí para que ele envie para a gente aqui fotos, comentários, né? Para que a gente tenha uma aula bem dinâmica, tá? Eu vou ficar aqui aguardando para a gente poder colocar no ar aqui todas as mensagens que vocês enviarem para a gente e também através do AVA, né, professor? Do chat, do isso. Chat. Pode mandar questionamentos, dúvidas, sugestões, do que a gente pode até inclusive melhorar na aula e a gente sempre recebe essas dúvidas, questões com bom grado e se na medida do possível a gente vai tentar respondê-las aqui ao vivo. É isso aí, vamos aproveitar que hoje é a nossa penúltima aula e tirar as dúvidas e vamos adiantando, que nossa próxima aula já vai ser revisão e prova, né? Mas vamos voltar aqui. Bom, nós vamos trabalhar hoje a aplicação dos recursos financeiros. Como é que a gente vai aplicar aquele recurso que a gente ganhou nas aulas anteriores, né? Então, a agenda da aula de hoje é conhecer as condições ideais para a geração de superávit, né? Superávit, todos sabem o que é. É quando a gente tem um excedente de receita, né? Onde a gente tem um lucro, tá? Então, vamos buscar também identificar os ambientes propícios para a aplicação dos recursos financeiros. Qual a melhor forma de a gente fazer essas aplicações? E conhecer formas de aplicação de recursos financeiros. Lembrando que nós não temos aqui interesse de trabalhar produtos específicos. Nós vamos trabalhar aqui com a teoria de aplicação de recursos financeiros. Tá? Vamos começar aqui com um pequeno esquema, apresentando aqui como se torna, como se chega a esse superávit, né? A gente tem, partindo do patrimônio, né, que são os recursos financeiros, uma rentabilidade. Essa rentabilidade, por sua vez, vai gerar retorno para o patrimônio, aumentando esse patrimônio, ou dividendos. Tá? Dividendos são aqueles valores que são distribuídos por sócios, que vão retornar para aqueles sócios, donos da empresa, que fizeram o investimento inicial na empresa. Né? Normalmente, uma parte retorna como parte, é acrescentada ao patrimônio, uma parte vai para os dividendos. Algumas empresas optam por utilizar direto, já faz a divisão de lucros, né? Já vai diretamente para os sócios da empresa, certo? Mas, no geral, o que vai acontecer é isso, ou seja, a partir de um processo ou de um patrimônio que eu possuo, eu vou trabalhar aquele patrimônio que vai gerar uma rentabilidade e essa rentabilidade ela vai seguir se transformando em dividendos ou retornar aumentando ou acrescentando no meu patrimônio. Né? O conceito é simples, né? Vamos ver isso aqui mais na prática. O que seriam esses patrimônios? Né? O que seria esse patrimônio que nós falamos anteriormente, esse patrimônio financeiro? Esse patrimônio financeiro foi aquilo que você investiu originalmente para criar a empresa, para tornar a empresa andando, para fazer com que a empresa ande, para fazer com que a empresa comece a gerar suas primeiras receitas, né? Faz os investimentos iniciais, depois já começar a comercializar ou produzir e gerar as primeiras receitas. Então, esse é o processo que você vai organizar a sua empresa. No primeiro momento, você vai ter os recursos físicos, os recursos humanos e os recursos de gestão. Esses são os recursos que compõem a empresa. Sendo que os recursos físicos são todas as instalações, as máquinas, todos os equipamentos que são utilizados no processo produtivo daquela empresa. Né? Tudo que engloba o processo produtivo da empresa se chama recursos físicos. Muitas vezes, esses recursos podem não ser próprios da empresa. Por exemplo, você pode abrir uma empresa de serviços
e você vai aluga um imóvel para você funcionar. Então aquele ali é um recurso físico que você está colocando a serviço da sua empresa, que vai gerar um custo para você no caso do aluguel, né? Mas é um recurso físico que você passa a ter dentro da empresa. Aquele recurso físico vai ser utilizado pelos recursos humanos, pelas pessoas que trabalham ali, através dos processos de gestão para gerar um produto ou serviço ao final. Então, esse processo é o que nós chamamos aqui de patrimônio ou recursos financeiros. Ou seja, eu vou utilizar-me dos recursos físicos, tá? Através dos recursos humanos, ou seja, os recursos humanos trabalhando dentro dos recursos físicos, com um processo de gestão, ou recurso de gestão, para transformar isso aqui em um produto ou serviço, tá? Lembrando que para realizar esse processo, você vai gerar custos, né? São esses custos aqui, certo? Então, eu tenho um processo, eu tenho um patrimônio, eu invisto esse patrimônio através dos recursos físicos, humanos e de gestão, que vai se transformar, o que vai gerar um produto ou serviços. Para gerar esse produto ou serviços, eu tenho custos, tá? Esse é o processo básico, pelo qual o investimento em patrimônio financeiro vai se transformar em um produto ou serviço. Não é isso, professor Gilberto? Exatamente. Só reforçar, professor Ronilson, muitos autores trabalham também reforçam, né, o que você está colocando, na questão do recurso humano. Porque nós, como professores, profissionais, vocês, alunos, futuros profissionais do mercado de trabalho, a gente tem que levar em consideração que não só de recursos patrimoniais, físicos, sobrevive a empresa. De nada adianta a empresa ter o melhor equipamento, ter a melhor estrutura de prédio, enfim, se não tiver profissionais qualificados, competentes, né, capacitados. Então, o recurso humano dentro das empresas é essencial. E é por isso que eu acredito que a maioria de vocês está aqui nesse momento buscando uma capacitação, né, buscando aperfeiçoamento para realmente entrar no mercado de trabalho ou continuar no mercado de trabalho de uma forma mais capacitada, né? Buscando atingir os melhores resultados da empresa. Exatamente. E, assim, na verdade, professor, isso é tão importante que a empresa não existe se não tiver os recursos humanos. Recurso humano, exatamente. Você pode ter equipamento, você pode ter modelo de gestão, você pode ter toda a expertise, mas se você não tiver pessoas para trabalhar com vocês, não vai acontecer. A empresa existe porque existem pessoas que conseguem fazer ela andar. Tá? Por mais que você tenha hoje empresas pela internet e tudo, mas tem que ter uma pessoa lá que vai embalar, que vai colocar ela para despachar pelo correio. A gente ainda não tem tudo isso automatizado. Né? Então a gente tem que ter pessoas, e as pessoas estão envolvidas, né? E assim, alguns autores consideram que o termo recursos humanos não é um termo nem muito adequado para a gente utilizar falando das pessoas. Nós estamos utilizando desse termo porque nós estamos falando de 3 recursos. Então nós estamos colocando as pessoas ali como recursos, não que nós consideremos que as pessoas são recursos, não é isso. Mas nós consideramos que faz parte do processo ali as pessoas. E aí utilizamos essa nomenclatura só para coincidir com as demais, né? Mas assim, a gente sabe que as pessoas dentro da organização são um diferencial muito grande. E quanto mais capacitada são as pessoas dentro da organização, maior é a probabilidade de sucesso. Lembrando que a gente tem uma situação de mortalidade de empresas muito grande no Brasil, né? E com certeza a falta de capacitação, a falta de pessoas preparadas ali dentro do processo é um dos grandes fatores que provoca isso. E a gente tem uma grande dificuldade para conseguir essas pessoas, né? Então tem que ter todo um processo de gestão de pessoas aí. No próximo curso, né, professor Gilberto? Recursos humanos. Só lembrando, né, a gente está em vias, está em andamento, está em processo de elaboração do projeto pedagógico, um curso de recursos humanos, que possivelmente no segundo semestre do ano que vem a gente venha ofertar. Já seria mais um conhecimento que vocês agregam para poder gerir tudo isso. Tá? Porque é muito importante também ter essa questão da gestão das pessoas, né? Mas aqui, voltando, né, nós temos que esse patrimônio, que foi esse recurso inicial, vai gerar esses 3 recursos, os físicos, os humanos e os de gestão, vai realizar um processo, desse processo vai sair um produto ou serviço, tá? Que também vai gerar um custo para poder se realizar esse processo e gerar esse produto ou serviço, né? Dentro dessa dinâmica, né, nós vamos ter esse produto ou serviço sendo comercializado para um cliente, tá? E esse cliente, por sua vez, vai gerar para a empresa uma receita. Veja que eu estou explicando passo a passo como é que se processa, né, todo o encaminhamento ali dentro da organização. Então, essa receita, ela vai ser a diferença entre... A receita vai ser aquilo que você vai receber do cliente, tá?
Então, ao vender o produto ou o serviço, você vai receber desse cliente um pagamento por isso. Esse pagamento é a sua receita, né? Essa receita, por sua vez, né, pode ser igual a custos, né? Que é onde a gente chama de ponto de equilíbrio. Se a sua receita for igual aos seus custos, você não ganhou nem perdeu, tá? Você ficou no equilíbrio. Lembrando que o termo custo aqui, ele é bem mais abrangente, porque muita gente considera, professor, que custo é aquilo que eu pago de salário, é aquela despesa que eu tenho com energia elétrica, com telefone, e não leva em consideração depreciação, não leva em consideração custos financeiros de empréstimos bancários, que nós já batemos demais a conta aqui com todo mundo para não fazer, só faça se não tiver outro jeito, né? Então, assim, é importante que vocês levem todos esses custos em consideração. E nós consideramos aqui esse ponto de equilíbrio quando a receita é igual aos custos, todos os custos envolvidos no processo produtivo. Então, você tem ali um ponto de equilíbrio, que é o ponto onde você não teve nem lucro, nem prejuízo. Mas quando a receita... Mas o ideal, na verdade, né, é que não seja assim. O ideal é que a sua receita seja sempre maior do que os seus custos. A sua receita seja sempre, né, maior do que os seus custos. E essa receita que vai gerar maior, para ser maior do que os seus custos, ela vai ter dois componentes, que é a raridade e a conveniência, tá? É importante nós percebermos que você tem concorrentes no mercado, né? Se você não tem, ele vai surgir. É uma questão de tempo, ele vai surgir. E se você não tem local, você tem outros locais que vão concorrer com você. Hoje em dia a internet, telecomunicações facilita muito o acesso da pessoa a produtos que estão lá na China, na Índia. Muitas vezes você é atendido por uma situação aqui que de repente foi gerado um serviço lá na Índia. Então é muito comum isso acontecer. Então você tem uma concorrente, você tem que ter isso em mente. E o que vai fazer com que você possa vender o seu produto com a melhor margem possível para gerar a maior receita? É justamente a raridade daquilo que você está trabalhando, daquele produto ou serviço, e a conveniência que você está oferecendo para o seu cliente, tá? A raridade é o quê? É um produto diferenciado. Não é que o produto tenha que ser raro no sentido de que se encontrem poucos dele. Não. Pode ter. Existem milhares de telefones, mas o da Apple é diferente. Existem milhares de smartphones, mas o da Samsung é diferente. Por quê? Eles criaram uma situação no produto, ou um diferencial naquele produto, que fez com que ele seja diferente dos demais, tornando ele raro. Logo, eles podem cobrar um valor mais caro por aquele produto e ter mais receita. Tá? Esse é o conceito. Isso se aplica a qualquer produto ou serviço que você esteja trabalhando. Qualquer produto ou serviço pode ser agregado a ele um diferencial que vai tornar ele raro. Esse é um ponto. O outro ponto é, no caso específico dos dois telefones que eu falei, a facilidade de manuseio deles torna ele conveniente para o usuário pouco experiente com informática e tecnologia, professor. Então, essa raridade aliada a essa conveniência faz com que eles tenham um diferencial que gere uma receita maior para eles. E, professor, e entrando nessa concepção de receita, custo, eu lembro que antigamente as empresas adotavam o critério assim, o meu custo mais a minha margem é o meu preço de venda, né? O que o pessoal fazia? E muita gente ainda trabalha dessa forma. Eu comprei um produto por tanto, R$10, o meu custo é 5 e eu quero ter uma margem de 5, eu vendo a 20. Só que hoje a gente não pode mais trabalhar dessa forma. Hoje a gente tem que começar a ver, se você quiser se manter no mercado, você vai ter que começar a partir do preço do mercado, se o seu produto for igual. Exatamente. A não ser que ele tenha algum critério de raridade, conveniência. Mas mesmo que ele tenha um critério de validade, ele vai ter que analisar o preço de mercado. Ele vai ter que, a partir do preço de mercado, o teu preço de mercado menos o seu custo, vai gerar a sua margem de lucro. Exatamente. Então, o que as empresas têm que trabalhar atualmente? Em reduzir o seu custo e não em aumentar a sua margem. Né? Para você ter uma lucratividade maior, você vai ter que fazer o foco em cima do custo. Importantíssimo isso que o senhor falou, professor, porque hoje em dia nós estamos habituados numa economia que viveu durante muito tempo com inflação alta. Né? E é um período razoavelmente curto esse de estabilidade financeira para muitos empresários. Então, se você está entrando no mercado ou se você está se habituando no mercado, você deve entender claramente que o que determina o preço na nossa realidade é o mercado. É o mercado. Você deve buscar no mercado conhecimento sobre o preço do seu concorrente. Nunca aceite que aquele preço seu é conveniente, que é o melhor. Nunca.
Você tem que estar o tempo todo acompanhando o preço dos seus concorrentes, o que o concorrente está fazendo em termos de melhoria de produto, tá? Para que você possa sempre ter esse diferencial. Tá? Agora, o que vai acontecer? Você tem um aspecto importantíssimo que o professor colocou aqui, de você controlar os seus custos. Custos, senhores, é como erva daninha, a gente não deixa crescer. A gente corta na raiz. Né? Corta na raiz. Exatamente. Não existe meio termo para isso. É como uma doença. Se você deixar, ela adoece a sua empresa e ela morre. Como muitas morrem hoje em dia. Então, assim, é importantíssimo que você sempre esteja atento à questão dos custos. Nós já ensinamos vocês a fazer isso em aulas passadas. E agora nós estamos colocando para você aqui uma outra realidade também que é importante, que é o quê? É você ter um produto diferenciado no mercado. Porque se você tiver um produto com características próprias, tá? Que o seu concorrente ainda não tem, o que é que você vai fazer? Você vai lá, busca o preço do seu concorrente e você pode cobrar um pouco mais caro que ele. O que você não pode fazer é aumentar muito o seu preço porque o seu concorrente não tem as mesmas características do seu. Porque aí, o que é que o cliente vai fazer? Ele vai buscar o produto do seu concorrente, mesmo não tendo as características do seu. Tá? Porque o seu teve um preço muito mais alto do que o dele. E aquela diferença que você está oferecendo, o cliente vai pesar. Qual é mais vantagem? Eu comprar esse produto mais barato, que não tem todas as características daquele outro, ou comprar aquele outro com tantas vantagens, mas com preço tão mais caro? O cliente vai pesar isso na hora de fazer a compra. E hoje essa concorrência tão acirrada que a gente tem, esse mundo globalizado, faz com que a gente tenha que tomar ações diferenciadas. Não, antigamente, né? Você chegava na sua cidade, você tinha seu estabelecimento ali, você podia vender seus produtos, se preocupava com o seu vizinho, com o outro. Hoje em dia, não. Se você está vendendo, por exemplo, um aparelho celular, você vai lá e está vendendo pelo preço X. O moleque entra lá na internet, moleque no bom sentido, gente, a pessoa entra lá na internet, eu estou falando moleque que essa garotada que está aí hoje está tomando conta do mundo, né? Ele entra ali na internet, acessa um site, lá ele vai ver o preço, ele compra, com 3 dias chega. Outro dia o meu filho fez uma compra na internet, eu recebi só o susto. Só a cobrança. Não, e veio me pedir um cartão de crédito para ele comprar as próprias coisas dele, que não se contenta mais com os nossos, não. Mas assim, o menino entra, vai lá, acessa, faz a compra, chega em casa o produto dali 3, 4, 5, 7 dias, tá? E assim, com a qualidade do seu. E aí o que é que vai acontecer? Você vai deixar de vender. Se você deixa de vender muito, você começa a ter outros problemas que nós já explicamos em aulas anteriores, que é o quê? Você tem uma receita muito baixa, com custo muito alto, você vai ter prejuízo. Então, assim, é preciso que você leve em consideração o preço que o seu concorrente está oferecendo, mas se você tem um produto ou serviço diferenciado, que é diferente dos demais, você pode cobrar um pouco mais caro por isso, aumentando a sua receita e também a sua margem de lucro. Então, é importante que você busque essas duas qualidades. Ah, mas é o que eu faço, professor? É vender celular. Vender celular, como é que eu vou vender o celular com diferencial? Você vai vender o celular com diferencial no serviço que você está oferecendo para o seu cliente. Justamente. Às vezes o diferencial não está no produto, está no atendimento, né? Está no pós-venda. É alguma situação diferente que você pode oferecer ao cliente. A raridade que nós estamos falando aqui, volto a repetir, não é algo ser raro. A raridade que você está oferecendo aqui é um diferencial em relação aos outros. O cara pode até comprar pela internet lá o produto e tal, vai receber com 7 dias e tal. Mas o meu produto eu entrego para ele na hora e eu já configuro o chip no aparelho e eu já configuro conta para ele acessar o WhatsApp e ele já leva dali, já sai da minha loja falando e acessando o WhatsApp. Isso é um diferencial que o meu cliente pode querer pagar um pouco mais para ter isso. Ou eu posso oferecer um serviço tão bom, ele chega na minha loja, ele tem um sofá confortável para ele se sentar, ele vai receber um cafezinho, ele não vai demorar no atendimento, eu vou atendê-lo bem, os meus trâmites são ágeis, eu procuro atendê-lo da melhor forma possível. Isso é uma conveniência que o cliente aceita pagar um pouco mais por isso. Volto a repetir, cuidado com esse um pouco mais. Né? Um pouco mais é você cobrar de uma forma justa também por aquela diferença que você está oferecendo, tá? Então, nós temos aqui duas situações, né? Se lembre que nas situações anteriores aqui, nós colocamos 2 exemplos. Nós colocamos aqui custos com essa simbologia, S, cifrão C, né? E receitas com essa simbologia, S, cifrão R, tá? Que aqui agora eu vou trabalhar esses dois, né? Então aqui, receitas e aqui custos. Uma simbologiazinha simples, então as suas receitas, esses sinais aqui, eu não sei se vocês se lembram que a professora ensina pra gente, né? Matemática, né? A minha professora me ensinou uma vez, eu não esqueci até hoje. Se você cortar aqui e ele virar um 7, é sinal de que ele é maior. Se você cortar e ele virar um 4, é sinal de que ele é menor. Então, no nosso caso aqui, ele é maior. Então, a sua receita tem que ser sempre maior
do que os seus custos, tá? Por quê? Porque isso vai gerar rentabilidade. Aquilo que nós estávamos falando. Você tem que gerar diferenciais para que você tenha receitas maiores e melhores, tá? Lembrando que dentro do conceito anterior que nós estávamos conversando, quando você oferece raridade e conveniência, existe um outro fator também que ele é relevante, você vende mais. Se você vende mais, a sua receita também aumenta. Como você tem custos em uma parte fixa e uma parte variável, o seu custo fixo vai ser diluído dentro daquela receita maior. Então você vai ter uma receita maior em relação aos custos, que vai gerar também uma maior rentabilidade, né? Vejam que eles estão interligados. Você tem receita de um lado e tem custos do outro. E essa relação de receita com custo vai lhe trazer a sua rentabilidade. Porque é isso que a gente está procurando, afinal de contas. Quando eu comercializo, quando eu ofereço serviços, quando eu tenho um negócio, o que eu estou buscando, na verdade, é isso. Ou se eu tenho um órgão público, eu estou procurando o melhor atendimento possível que se transforma, assim, em rentabilidade, né? Mas no nosso caso aqui mais específico, nós estamos falando de receitas e de lucros, né? De empresas privadas, né? Então, a gente chega aqui à seguinte conclusão. Na consumação das atividades da empresa, houve superávit, né? Então, as receitas operacionais superaram os custos da empresa, gerando lucro. Todas essas explicações aqui é do processo de construção, né, operacional da empresa para que você chegue ali ao lucro, que é o nosso objetivo agora. Gerado o lucro, você vai ter que aplicá-lo, né? Então, você trabalhou corretamente, você chegou no ponto que você queria, você gerou lucro. Certo? A sua empresa trabalhou da melhor forma possível. Lembrando, gente, que às vezes, nesse processo que a gente está apresentando para você, você pode pensar, mas isso aí dessa forma é muito simples, ali não tem problema, só tem as vantagens e tal. Não é. É porque a forma de trabalhar, ela deve ser determinada. Você deve ter um processo equilibrado de trabalho que vai fazer com que, ao final, você alcance os objetivos que foram traçados no início. Se você fizer esse planejamento, você vai executar as atividades dessa forma. Se você não planeja, você deixa para o acaso. Aí o acaso vai ser se você vendeu ou não, né? E é uma grande dificuldade que as empresas têm de fazer esse planejamento. E fazer esse planejamento é se preocupar com os detalhes. Se preocupar com o detalhe do preço do produto, ao verificar no mercado qual o preço que está sendo trabalhado. Verificar com o detalhe de oferecer o melhor serviço para o cliente, para que ele fique encantado e compre o meu produto e indique o meu produto para outros clientes virem comprar também. É ter uma qualidade diferenciada nos meus serviços, naquilo que eu estou prestando, para ter uma raridade no meu produto e essa raridade fazer com que mais clientes venham me buscar porque eles vão receber um produto diferenciado em relação aos da concorrência. Então, tudo isso são fatores que vão me levar para esse trabalhar certo. Se você trabalha da forma correta, dificilmente a sua empresa vai ter esse tipo de dificuldades. E lembrando que aí aplica todos os conceitos financeiros que nós trabalhamos em aulas anteriores, né? Então, é importante que você tenha um trabalho. E outro detalhe, é preciso ter continuidade nisso. Você não pode fazer isso uma semana e na semana seguinte já agir de forma diferente. Porque isso cria uma falta de padrão e essa falta de padrão ela é sentida pelo seu cliente. E essa falta de padrão ela vai repercutir, tá, na aceitação ou não do seu produto e numa receita maior para você. Então, trabalhar certo é levar tudo isso em consideração. Certo? Então, trabalhar certo seriam as pessoas certas, os recursos humanos, usando as ferramentas certas, os recursos físicos, tá? Para fazer a coisa certa. Recurso de gestão. Vejam como tem certas e certas. É a forma certa de trabalhar. Você seleciona bem as pessoas que irão trabalhar com você. Você sabe que aquelas pessoas têm o perfil e as competências que precisam ter naquela pessoa que está executando aquela atividade. Certo? Você já tem um grande fator de sustentação da sua empresa. Por quê? Recursos físicos e recursos de gestão não funcionam se não tiverem pessoas. E as pessoas certas são aquelas que vão dar equilíbrio. São aquelas pessoas que foram escolhidas com qualidades que vão lhe trazer esse resultado que você está buscando. O segundo ponto é fazer usando as ferramentas certas, ou os recursos físicos. Não adianta nada a gente ter bons funcionários e até ter um bom modelo de gestão, se o cliente vai chegar e vai ver uma loja suja, se for uma loja ou uma fábrica suja, com os equipamentos mal dispostos, tudo desorganizado, fora do lugar, né? Com pessoas mal trajadas, sem computadores ou com computadores muito antigos, que demoram muito o processo, que complicam muito o processo de atendimento, fazendo com que as pessoas se demorem muito na loja e fiquem insatisfeitas com essa demora. Esses recursos eles devem ser pensados para que a pessoa tenha o melhor atendimento possível,
para que aquele produto ou serviço que está sendo gerado tenha a melhor qualidade possível. Tá? Lembrando que o que difere você do seu concorrente são os detalhes. A sua forma de atuar é que vai definir se o cliente vai vir para a sua loja ou para do seu concorrente. Então é importante que você fique atento para esses detalhes, é importante que você fique atento para essas características das pessoas que estão trabalhando com você, das ferramentas ou dos recursos físicos que elas estão utilizando, e aí vem os recursos de gestão, que é fazer a coisa certa. Os recursos de gestão dizem respeito à forma como os seus funcionários estão trabalhando. Você estabeleceu a melhor rotina de trabalho para os seus funcionários? Tá? Os seus funcionários estão trabalhando de acordo com critérios que foram estabelecidos para isso? Isso é importante, pode não parecer, mas é. Isso faz parte daquele processo de treinamento que você tem que ter com o seu funcionário quando ele chega. Esses seus funcionários sabem quais são as suas rotinas, suas obrigações, né, seus deveres e os seus direitos. Você respeita aquele seu funcionário enquanto pessoa, ouve o que ele tem a dizer, ouve o que ele pensa e sabe a respeito daquele processo de atendimento, na elaboração desse processo que você fez. Então, tudo isso são coisas importantes, faz parte do processo de gestão. Você estabeleceu um critério de gestão a ser adotado, você tem um software para facilitar a vida do seu funcionário, você estabeleceu uma rotina de trabalho que seja condizente com aquelas características daquele funcionário seu, porque não adianta nada você pegar o cara que ele é muito falador e tal, e botar ele de trás de uma mesa para ele digitar planilhas ou coisas. Isso você vai matar a pessoa. Então você tem que levar todos esses detalhes em consideração nesse processo de formatação, né, para fazer a coisa certa, digamos assim. Não é isso, professor? É isso. Só, professor Ronilson, mandar um abraço pro pessoal lá do Acre, Tarauacá. Diz que lá os caras têm o maior abacaxi do Brasil. Diz que parece que Tarauacá é o Itu do abacaxi. E se bobear, eles vão mandar um abacaxi pra gente de lá. Nossa, eu adoro descascar abacaxi. Pode mandar não, mas abacaxi. É abacaxi mesmo, de verdade. Tá? E temos também um recado aqui do pessoal de Cerejeiras, um grande abraço pessoal de Cerejeiras. Eles estão com algumas dúvidas quanto à atividade da última aula, que a gente deixou para entregar, que seria para hoje, mas em função do problema que a gente teve na semana passada no ambiente virtual, ele foi postergado para a próxima semana, né? Então a gente vai dar alguns maiores esclarecimentos sobre essa questão da elaboração do fluxo de caixa ao final da aula, após a correção das atividades, ok? Ótimo. Então vamos voltar aqui. Então tudo isso aqui, gente, é o trabalhar certo. O trabalhar certo, inevitavelmente, vai te levar para o lucro. O trabalhar certo é você levar em consideração todos esses aspectos na hora de executar as atividades da sua organização. Tá? Outro detalhe. O trabalhar certo precisa ser mais fácil do que trabalhar errado. Esse é que é o pontinho complicado nesse processo, né? Esse é que é a cereja do bolo, professor. O trabalhar certo deve levar em consideração que você organizou o processo de uma forma que as pessoas que estão executando ele vai ter uma facilidade maior do que se fizesse da forma errada. O que acontece, gente? Quando nós fazemos o trabalho da forma errada, ou sem uma metodologia de trabalho, sem adotar uma sistemática de trabalho, nós deixamos de executar algumas atividades. Ao deixarmos de executar algumas atividades, parece que aquela é uma forma mais fácil de fazer. Só que essa forma mais fácil de fazer vai lhe trazer complicações depois. Você vai ter que corrigir o erro cometido. Então, você deve levar em consideração que se você estrutura a forma de atuação da sua empresa, ela vai alcançar objetivos. E alcançar objetivos tem que ser a meta. Se você trabalha da forma equivocada, com certeza, em algum momento, esses objetivos não serão alcançados e vão lhe trazer tantos problemas que você, muitas vezes, não vai conseguir mais executar a atividade bem. E você vai entrar num ciclo de decaídas, um após o outro, perdendo clientes, perdendo mercado, os seus concorrentes crescendo, a situação vai ficando cada vez mais difícil. Então é preciso ficar atento com esse detalhe de trabalhar certo. E o trabalhar certo tem que ser a forma correta de trabalhar, né? Trabalhar certo onde o resultado, inevitavelmente, vai trazer produtividade. Fazer mais com menos. Ou seja, o resultado do trabalhar certo é que vocês estão trabalhando de uma forma, pode parecer no primeiro momento que você tem mais processos sendo realizados. Porém, aqueles processos que estão sendo realizados daquela forma ali, é feito de uma forma mais eficiente do que se você não fizesse todos aqueles processos, mas fizesse da forma errada. Então isso é muito comum acontecer, por exemplo, se você tem o seu estoque desorganizado, o seu funcionário, na hora de organizar o estoque, ele vai ter mais facilidade. Porém, o colega dele que vai lá pegar alguma coisa no estoque, vai ter muito mais dificuldade para encontrar. Ou seja, aquele que no primeiro momento foi uma facilidade, no segundo momento vai se tornar um problema. E vai levar muito mais tempo do que se ele tivesse
passado um pouco mais de tempo trabalhando no estoque organizado, certo? Então são detalhes de um processo produtivo que devem ser levados em consideração para que você tenha efetividade, que você tenha produtividade ao final do processo e onde você alcance os resultados que são almejados. A gente tem que traçar meta para tudo. Então, se você tem um processo organizado, com tudo pensado, aí você deve desenhar mesmo, faz um fluxo do processo no seu caderno, identifique quais as etapas daquele processo, veja quais etapas que são necessárias e quais não são, melhore aquele processo, mas ele deve ter uma ordem, ele deve ter um ordenamento. E o seu funcionário deve ser capacitado para executar daquela forma. Se você é funcionário, faça isso e procure executar da forma correta. Você vai ver que a sua produtividade vai aumentar muito e a pessoa com quem você trabalha vai ficar mais satisfeita com aquilo. Fale com ele que você vai fazer isso também, né? Não vai chegar lá fazendo tudo assim, que também não é a casa da mãe Joana, né? Então, gente, tem que fazer mais com menos, tá? Produtividade é fazer mais com menos. Recursos físicos, mais recursos humanos, mais recursos de gestão, forma a nossa pirâmide produtiva. A aplicação desses recursos dimensionados da forma correta é que vai trazer resultados também para a sua organização. E aí eu levo um ponto em questão. Se você tiver recursos físicos em demasia, ou recursos humanos em demasia, ou recursos de gestão em demasia, ou falte algum desses recursos além do que é necessário, você vai ter problemas. Primeiro, se você tiver recursos físicos em excesso, você está tendo despesas com aquele recurso físico e isso está gerando custo para a sua organização. Se você está tendo humanos, da mesma forma. E provavelmente o recurso humano em excesso está provocando problemas dentro do seu processo produtivo. Tá? Porque quando sobram pessoas, faltam atividades e muitas vezes o que deveria realizar aquela atividade não realiza. E o outro também não realiza e a coisa acaba ficando sem fazer. Né? Onde muitos têm o que fazer, todos realizam a sua atividade. Agora, onde muitos estão sem ter o que fazer, acaba que ninguém faz nada. Certo? E se você tem muitos recursos de gestão ou tornou a sua gestão burocrática demais, vai dificultar o trabalho das pessoas, certo? E todos esses fatores, se não tiver um ponderamento, se você não identificar qual é efetivamente a necessidade, você vai ter prejuízo na sua organização. Você vai ter perdas, não vou dizer ter prejuízo, mas ter perdas, por quê? Você poderia ter um ganho X e acaba tendo um ganho X menos 7, ou X menos algum fator lá, que é justamente a perda que você está tendo por você estar ou em excesso, em falta do mesmo jeito. Se faltam pessoas para atendimento, por exemplo, seus clientes vão ficar insatisfeitos. Né? Se falta recursos físicos, seus funcionários vão ter dificuldade para realizar. E se falta recurso de gestão, vai ter dificuldade também porque acaba que algum processo vai ser mal feito. Né? Isso vai gerar problemas para você. Então, é importante ter esse equilíbrio entre os recursos que você tem dentro da organização. Tá? E os recursos físicos são os equipamentos, as instalações, os prédios. Os recursos humanos envolvem a contratação, capacitação e treinamento. As pessoas devem saber o que tem que fazer. E o recurso de gestão seriam os sistemas, estratégias, o staff. Você pode contratar pessoas de fora da sua organização para lhe ajudar nesse processo de organização da sua organização, no processo de manutenção de tudo que você faz ali dentro, seja dos equipamentos, seja das pessoas, ajudando na formação das pessoas. É muito comum hoje em dia você trazer pessoas de fora para motivar, por exemplo, seus funcionários, para você trazer uma novidade em termos de processo, ou novidade em termos de forma de atendimento. Então tudo isso é muito importante e isso sempre dá um gás a mais para o senhor. Né? Tá dentro da organização. Com certeza. Tá? Então estamos colocando aqui um outro fato importante. Né? Esses fatores não devem ser analisados isoladamente. Tá? Eles devem ser analisados em conjunto. Se eu analiso a minha necessidade de pessoas a partir só do que eu enxergo como sendo necessidade de pessoas, eu vou provavelmente ou utilizar, ou ter pessoas em demasia ou pessoas em falta, levando em consideração os meus aspectos físicos, o meu recurso físico. Então eu devo levar em consideração o que eu tenho de espaço ou de recurso físico para poder contratar as pessoas que vão ser alocadas dentro daquele espaço físico. Por sua vez, os processos de gestão também devem ser analisados em conjunto com os meus espaços físicos e as pessoas que eu tenho. Qual é a capacitação dos meus funcionários? Qual é o espaço físico e máquinas e equipamentos que eu tenho para me utilizar esse modelo de gestão ou aquele? Então, é em conjunto que eu chego a uma conclusão. Eu não consigo simplesmente estabelecer, eu quero atender 10 pessoas, então eu preciso de 2 funcionários, cada um atende 5. Isso não funciona. Não funciona e o que vai acontecer? Você vai ter
ou as pessoas sendo mal atendidas ou funcionários sobrando na hora do atendimento. Então você deve levar em consideração quantas pessoas eu consigo atender dentro das minhas instalações, dentro do meu espaço, ou quanto eu consigo produzir dentro do meu espaço físico, e aí sim eu contrato as pessoas e vejo o meu processo de gestão adaptado àquela realidade, tanto de recursos físicos como de recursos humanos. Tá? Esses são fatores importantes que devem ser levados em consideração no processo produtivo. Certo? Bom, os recursos físicos. Você deve levar em consideração as possibilidades de aplicação dos seus recursos financeiros, ou dos recursos financeiros da empresa. Você pode aplicá-los nos recursos físicos, por exemplo. Como é que você poderia aplicar nos recursos físicos? Através da substituição de recursos velhos, ou manutenção desses recursos, ou substituição, através da obsolescência tecnológica. Ou seja, você tem equipamentos que já estão obsoletos e você precisa de novos equipamentos para substituir aqueles anteriores. Então você tem que utilizar, você vai se utilizar daquele superávit que gerou lá naquele processo de receita para substituir esses recursos que já estão obsoletos. Lembrando que muitas vezes o que é obsoleto para uma função, ele não é para outra. Então de repente você tem um computador que para o atendimento ele é obsoleto, mas lá para o controle de estoque ele não é, professor. Lá no controle de estoque ele satisfaz as necessidades. Né? Então eu posso pegar aquele computador, levar para o controle de estoque, aquele do controle de estoque, se não tiver como aproveitá-lo, doá-lo para reciclagem, para alguma coisa assim, ou para alguma escola que tenha necessidade. Né? E essas questões dos recursos físicos, financeiros e de gestão, a gente tem que trabalhar com eles de uma forma alinhada. Tem que haver um alinhamento, porque não há uma condição da empresa trabalhar, tipo assim, investir em um dos recursos sem verificar a sua influência nos demais. Né? A gente está explicando eles isoladamente, mas a gente tem que também entender que eles são como uma engrenagem, tem que funcionar como uma engrenagem dentro da empresa para a gente conseguir com que os objetivos sejam alcançados. Com certeza. É realce importante que o professor fez aqui agora, gente. Eu estou falando isoladamente dos recursos, porque não tem como eu fazer uma junção de todos aqui, sim, eu levaria várias aulas para fazer isso aqui em conjunto. Mas nós estamos explicando para vocês. Eu já falei no modelo anterior que você deve levar em consideração o equilíbrio que existe. Eu vou substituir todas as minhas máquinas. Tudo bem, você vai substituir, mas você tem quem opere aquelas máquinas novas? Exatamente. Ou o seu modelo de gestão é adaptado para o que vai ser colocado depois? Eu vou automatizar tudo. Beleza, e aí eu vou fazer o que com o que eu já tenho de estrutura? Com a máquina antiga. E outro detalhe, eu tenho... o meu resultado foi maravilhoso, sim, faça uma reserva, não vai utilizar todo o seu resultado para fazer esse tipo de situação. Ou você vai comprar uma máquina nova para produzir mais, e tem mercado para esse produto, então tem que haver realmente um alinhamento de todas, vai fazer um investimento na empresa, tem que estar alinhado com todas as áreas da empresa. Né? Você deve sempre pensar a sua empresa como um conjunto, ela sempre será um conjunto, você tem recursos físicos, humanos e de gestão, você tem que reuni-los. E você só consegue fazê-lo se você conseguir reuni-lo. Se você não reuni-lo, você não vai fazer da forma bem feita. Um outro detalhe, existem empresas que estavam indo muito bem. Num determinado momento, o dono da empresa achou que tinha que mudar aquelas coisas, mudou e a empresa passou a ir muito mal. Ou ele contraiu dívidas para poder fazer aquela mudança, ou o mercado não tinha capacidade de assumir aquilo que ele colocou, aqueles produtos que ele começou a colocar no mercado, que tinha um custo maior e ele teve que vender mais caro, o mercado não absorveu, ou ele adquiriu recursos, fez essas mudanças utilizando recursos de terceiro, teve que pagar juros muito altos. Então você deve levar muitas coisas em consideração. Nós estamos colocando aqui para vocês possibilidades que você tem para utilizar esse recurso que sobra, desse superávit. Mas essas possibilidades devem ser levadas em consideração todo o conjunto da empresa antes de você fazer essas mudanças. Né? Outra também, uma deficiência de capacidade em relação à demanda. Ou seja, vamos supor que você esteja produzindo numa quantidade, mas o mercado tem condição de consumir muito mais do que você está produzindo. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer um investimento para aumentar a sua produção para oferecer para o mercado. Porque onde tem mercado, gente, acima da demanda, acima da oferta, essa demanda excedente vai atrair novos empreendedores para aquele mercado. Você vai passar a ter mais concorrentes. Exatamente. Porque muita gente pensa, professor, não, eu vou deixar o mercado com uma quantidade pequena porque eu posso vender o meu produto mais caro. Só que não leva em consideração que alguém pode entrar e colocar um produto mais barato e ser um concorrente muito... Então é melhor você atender o mercado a partir da demanda do mercado. Então tente ofertar tudo aquilo que o mercado precisa. Isso vai ser dimensionado à medida que você vai vendendo. Se você estiver tendo uma procura maior do que você está tendo condição, você sabe que ali você está tendo uma situação de procura, de demanda maior do que oferta, né? Então, nessa situação nós temos investimento alto. Normalmente os investimentos para fazer esse tipo de alteração são altos, né? E o retorno, ele é de
baixo ou médio e usualmente a longo prazo, tá? Então vai ter um retorno menor, né? E usualmente vai demorar para você ter um retorno em cima disso. Com relação aos recursos humanos, é outro local onde você pode fazer os investimentos dentro da organização, você vai ter que trabalhar a gestão do conhecimento, né? Recursos intelectuais se sobrepondo aos recursos físicos. Por melhores que sejam os seus equipamentos, ele vai ter que ser gerido por pessoas. As pessoas sempre vão ter que ter uma condição de preparo maior do que os seus equipamentos. Você pode ter a máquina mais moderna, prepare os seus funcionários para operá-la, tá? Porque é isso aí que vai apresentar produção, produtividade para você. Não é a máquina ser muito moderna, mas a pessoa que está operando a máquina está efetivamente preparada para operá-la. Isso é que vai fazer com que você alcance um resultado melhor, né? Aquisição, criação, valorização e retenção de talentos. Investir na educação corporativa é um exemplo disso. Quando você vem da sua casa para cá, você está se capacitando para realizar atividades. Assim também deve ser aqueles que trabalham com você. Se a empresa utilizasse dessa metodologia para capacitar as pessoas que trabalham nela, ela com certeza vai ter um resultado melhor. E esse resultado melhor vai se retornar para ela em produtividade e principalmente manutenção de mercado. As pessoas vão continuar consumindo dela, né? E a melhoria do ambiente de trabalho. Móveis, equipamentos, coisas desse tipo. Você deve fazer um investimento para melhorar isso. E aí o seu funcionário vai poder trabalhar num ambiente mais gostoso, mais saudável, vai produzir mais, o seu cliente vai ser melhor atendido. Então tudo isso repercute também em produtividade para você, em maior venda, certo? E maior receita, automaticamente maior lucro. O investimento normalmente é baixo, tá? E o retorno é de médio e alto, né? Dependendo da retenção. Ou seja, se você está fazendo esse investimento nos seus funcionários, você está capacitando esses funcionários para isso, o que você está fazendo é retendo talentos. Ao reter talentos, você está mantendo na sua empresa pessoas mais capacitadas, mais aptas para o atendimento e melhores condições de atender do que o seu concorrente, muitas vezes. Essas pessoas fazem a diferença na sua organização e elas atraem clientes, porque o cliente satisfeito, ele vai contar para outro que vai ser atraído também para aquela condição. Então, é preciso que você faça esses investimentos para que melhore as condições de trabalho do seu funcionário e, com isso, você atrai mais clientes e aí entra nesse ciclo virtuoso. Quanto mais você melhora essa produtividade, mais clientes você atrai e a sua empresa só vai crescer, tá? E lembrando que o retorno sempre é médio ou alto, certo? Investimento em capacitação é lucro certo, gente. Pode investir. E os recursos de gestão, certo? Os recursos de gestão a gente pode investir na elaboração de uma estratégia, né? Ou, por exemplo, uma política comercial, uma política industrial. São modelos que você deve ter de estratégias de atuação. Esses modelos de estratégia de atuação diferem você dos seus concorrentes. Essa diferenciação que você tem, muitas vezes, nessa estratégia, é o que vai fazer com que você cresça e se desenvolva. É o que vai fazer com que a sua empresa alcance um patamar que as outras não têm. Se a gente observa que muitas vezes tem empresas que nascem pequenas, crescem e ultrapassam outras empresas que já eram grandes e que, de repente, começaram até a diminuir por conta do crescimento daquele que surgiu no mercado naquele momento. Foi justamente por conta de uma estratégia que ele teve, seja comercial, seja industrial. Então, são situações que são postas para a organização e que trazem um retorno para ela, tá? Mapeamento de processos. Importantíssimo. Por quê? Porque quando aquele modelo que eu falei para vocês, que você chega ali e faz um esboço ou uma estrutura do projeto, do processo que você está realizando, isso é mapeamento de processo. Você vai desenhar o processo, você vai dizer, olha, a etapa 1 faz isso, a etapa 2 faz isso, na etapa 3 ele faz isso, na etapa 4 faz isso. Você vai desenhar direitinho o que é que a pessoa faz em cada uma das etapas e com isso você vai saber se tem etapas em excesso, em falta, se aquele realmente é o processo correto. Você vai poder fazer melhorias o tempo todo, né? Existem sistemas que fazem isso, mas o melhor, se você não tem domínio disso, é de repente contratar alguém que possa vir e fazer esse trabalho para você, né? Se você não tiver essa condição, você pode sozinho pesquisar e realizar também essa atividade. Isso não é algo que está fora da realidade de ninguém fazer, tá? Organização estrutural, ou seja, você organiza a estrutura da sua empresa, você organiza tudo o que diz respeito aos processos e ao espaço físico e coloca as pessoas para se utilizarem daquilo da melhor forma possível. Então, se você vai fazer um desenho, você faz um layout ideal de produção, onde as máquinas estão colocadas da forma correta, certo? E o seu funcionário vai ter o menor esforço possível para realizar aquela atividade. Tudo isso são fatores que aumentam produtividade, gente. Aumentam a agilidade de atendimento, no caso do comércio ou do serviço. Então, tudo isso vai fazer a diferença em relação aos seus concorrentes. Tá? Sistemas de informação.
que vem a ser sistema de informação? É tudo aquilo que você se utiliza para colher informação, colher dados, tá? A partir do processo de comercial ou industrial, e aqueles dados devem ser colocados em um banco onde vai gerar simulações, vai gerar informações para você. Então você, por exemplo, pode ter um dado, qual a quantidade desse aparelho que eu estou vendendo, está saindo que eu tinha planejado para vender 10 por semana, está vendendo 15, então eu vou ter que comprar mais, porque se eu não repor meu estoque vai faltar. Essas informações, ou o horário que o seu funcionário chega e sai, ou qual a quantidade de vendas que cada funcionário está realizando, todas essas informações são importantes, porque isso vai lhe ajudar no dimensionamento do que você necessita de recursos financeiros, de recursos físicos, de recursos humanos, e de recursos de gestão. Então, as informações são importantíssimas, principalmente quando elas dizem respeito ao mercado. Uma pesquisa de mercado, ou uma pesquisa de satisfação dos seus clientes, tudo isso vão lhe trazer retornos que você vai utilizar nessas estratégias que você monta, ou até na estruturação desse processo. Tá? O investimento normalmente é baixo, de baixo a médio, né? O retorno é alto, porém é difícil de mensurar, né? Normalmente as pessoas utilizam como padrão o quê? Aumentei o meu volume de receitas, eu estou vendendo mais. É um padrão que você pode utilizar, mas normalmente o que você deve se utilizar, e o que eu aconselho é uma pesquisa de satisfação para ver se aquilo que você está fazendo efetivamente está se traduzindo na percepção do cliente em uma melhoria do serviço ou o produto que você está vendendo. Então você procura identificar alguns clientes e ver com eles, sondá-los para ver se eles estão mais satisfeitos ou não a partir daquelas iniciativas que você tomou. Esse é um padrão mais razoável para você medir esse retorno que você está tendo. Tá? Mas normalmente o retorno é interessante, é bastante interessante. Tá? Bom, aqui nós temos alguns passos, né, para o crescimento economicamente sustentável da sua organização. O primeiro passo seria, você se pergunta, como será o crescimento? Certo? E traça uma estratégia, né? Qual a estratégia que eu vou traçar para alcançar esse crescimento? E se as coisas derem errado, como é que eu vou fazer? O que precisamos mudar do que nós temos hoje para alcançarmos o que nós estamos querendo alcançar? Como precisamos mudar? Certo? Como faremos essa mudança? Quando faremos essa mudança? E por que nós precisamos mudar? Certo? Feitas essas perguntas e elas respondidas, você vai chegar à seguinte conclusão: ou elas afetam os recursos humanos, ou elas afetam os recursos físicos, ou elas afetam os recursos humanos e físicos. Normalmente o processo se estrutura dessa forma. Você vai se questionar e você vai ver que em algum ponto ela vai acrescentar mais aqui no recursos humanos, outros mais em físico, às vezes em gestão. Mas assim, dessa forma que você está estruturando aqui, você vai ter a certeza de que você vai crescer de uma forma sustentável. Você vai crescer de uma forma equilibrada. Tá? Porque existe, eu ouvi muitas vezes alguns consultores falar, fulano não cresceu, fulano inchou. Inchaço é sinônimo de doença. Às vezes a pessoa tem um boom e depois, quando retorna, fica menor do que era no início. Então, assim, é importante que você se pergunte, faça-se esses questionamentos para você estruturar o seu crescimento de uma forma que você depois mantenha ele e cresça mais ainda. Tá? Lembrando, você faz os questionamentos, responde para você ver onde é que você vai mexer aqui. O que é que vai afetar em cada uma dessas etapas ali. Tá? O passo 2, nos recursos humanos, né? Onde é que você vai investir? Na formação de liderança, certo? Na formação de equipes, aonde você vai buscar ter pessoas confiáveis, capacitadas, treinadas e motivadas. Se você formou liderança e formou equipes de trabalho, equipe é a melhor forma que você tem de estruturar a sua empresa, porque as equipes irão produzir para alcance de metas. E o trabalho em conjunto sempre vai ser melhor do que o trabalho individual. Então, se você tiver boas equipes trabalhando, mesmo que saia um membro da equipe, você consegue substituir porque tem outros membros que dão suporte. Certo? A sua empresa consegue crescer de forma estruturada porque você tem condições de replicar. Você divide uma equipe em duas e coloca novos membros e você está aumentando o grau de abrangência daquele processo que aquela equipe domina. Então, tem uma série de fatores que impulsionam para isso. E você buscando ter pessoas confiáveis, capacitadas, treinadas e motivadas, certo? Isso aqui afeta os recursos humanos, afeta os recursos físicos, porque você vai crescer, com certeza. Tá? O último, né, um passo intermediário antes do último, é análise da situação atual. Eu tenho os recursos humanos adequados, ou os recursos adequados, e a equipe é adequada?
os recursos estão sendo bem utilizados? Esses recursos que eu estou tendo são bem utilizados? A produtividade está boa? A estrutura de suporte são adequadas? Você vai responder isso aqui com o seu sistema de informações que eu falei antes. O seu sistema de informações vai lhe dar dados para você responder a todas essas questões sobre os recursos que estão sendo aplicados dentro da sua organização. Certo? Se você tiver um controle e souber exatamente responder essas perguntas, significa que você está tendo o controle da sua empresa. E significa que você vai poder dar os próximos passos porque você sabe para onde está indo. Né? Os recursos físicos, né, que envolvem toda a estrutura física da empresa. A gente pode citar assim, um problema em busca de uma solução e não uma solução em busca de um problema. Certo? O que seria isso? Você não deixa o problema surgir. Antes do problema surgir, você já tem uma solução, você já está propondo um passo adiante, certo? Então, se você está olhando de forma proativa, você está procurando melhorias o tempo todo. As melhorias nada mais são do que evitar que os problemas aconteçam. Antes dos problemas acontecerem, você já está melhorando para que aquilo não chegue a acontecer, certo? A participação de todos, né, leva à solução certa. Se você ouvir os seus colaboradores, e ouvir os seus clientes, e ouvir os seus sócios, com certeza, desse conjunto de informações, você vai tirar a melhor solução, que é a solução ideal para aquela situação que você tem. Tá? Nunca existe a melhor solução, mas existe sempre a solução ideal. E fazer sempre análise econômico-financeira, certo? Porque na análise econômico-financeira é que você vai chegar a conclusões de investimento, por exemplo. Se você tiver controles financeiros efetivos e souber exatamente quanto é que está sobrando do seu resultado final, você vai saber quanto é que você pode reaplicar dentro da sua organização e quanto é que você tem que dividir para os seus sócios. Então é importante que você tenha sempre a análise econômico-financeira da sua organização, certo? E conclusão. É óbvio, né? Uma mudança de paradigma exige uma lição de casa que você vai ter que fazer. Então, se você está mudando um paradigma, você vai ter que alterar aquela estrutura que você tem hoje dentro da sua organização. As pessoas, os processos, os seus recursos físicos, tá? Você muitas vezes não precisa adquirir novos, mas você precisa mudar essa estrutura. Se você efetivamente está mudando paradigmas, você vai ter que mexer neles, né? É um processo mais difícil, porém, é mais seguro e mais barato. Porque é melhor do que você deixar a sua empresa ir para o buraco. Você deixar a sua empresa chegar num ponto que não tenha mais como se recuperar. Certo? Sem contar que se você está fazendo um planejamento correto, você vai evitar despesas futuras naquele momento que você está executando aquelas atividades. Bom, vamos para o intervalo agora, né, professor? Isso, a gente vai para o intervalo e na sequência a gente volta com a correção dos exercícios e nós vamos dar uma revisada na última atividade, esclarecer algumas dúvidas que o pessoal tiver, que os alunos aí alguns tiveram, para a gente tentar finalizar esse processo da melhor maneira possível. Até mais. Até mais. E aí, voltamos para a nossa atividade, vamos fazer nossa correção, não é isso, professor Gilberto? Exatamente. E aí, como é que tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que estão os polos e ver como é que vocês responderam. Tenho certeza que vocês arrebentaram isso aqui, viu? Veja só, a questão 1 aí pedia, com base no conteúdo trabalhado, descreva o processo produtivo em uma empresa economicamente sustentável. Como é que deve se processar esse processo produtivo dentro dessa empresa, né? O patrimônio fará funcionar a relação de recursos físicos, humanos e gerenciais, né? Ou seja, essa empresa vai ter um ciclo, esse ciclo vai se iniciar, vai fazer seu investimento inicial, agrega-se a esse investimento as pessoas, os recursos humanos, posteriormente os recursos de gestão, né? Eu agrego a eles. Lembrando que esse é um conceito, você pode inverter ali e tal, ou apresentar até um conceito um pouco diferente desse, mas em síntese é isso. Ela vai ter um investimento em recursos físicos, recursos de pessoas, ou recursos humanos, e o recurso de gestão,
e vai juntar eles, linkar eles para que funcione tudo de uma forma ordenada e planejada, né? Em síntese, seria isso que a gente queria que vocês entendessem. A questão 2 pede, com base na questão anterior, em que fase a empresa alcançará resultados, né? Bom, se a gente seguir os passos dali, você vai ter a junção, na junção você vai realizar um produto ou serviço, né, que será esse resultado. Ou seja, ela vai ter o produto ou serviço e ao comercializar esse produto ou serviço, né, ou vende esse produto final, ela vai alcançar o resultado. O termo resultado aqui se aplica a um resultado financeiro ou um resultado final do produto, né? No nosso caso aqui, o resultado financeiro. Então, ao comercializar o resultado da interação, que é o produto, ou vender esse produto. Questão 3. Descreva a relação existente entre os meios de produção e os resultados da empresa. Qual a relação que existe entre os meios de produção e o resultado da empresa? Os meios de produção, durante o processo produtivo, geram produtos ou serviços que depois de comercializados gerarão lucros à organização. Ou seja, os meios de produção, como o próprio nome diz, os meios, são meios para se alcançar um resultado final, um objetivo final. Então, os meios de produção vão viabilizar a consecução de um produto ou serviço e depois de comercializado eles vão gerar os lucros para a organização, certo? Então, sim, o que nós queríamos que vocês entendessem é que, através da inter-relação dos meios de produção, se geram produtos ou serviços que, depois de comercializados, vão gerar lucros. Essa é a base. Questão 4. Cite possibilidades para a aplicação de recursos financeiros em recursos físicos, né? Quais seriam as possibilidades para a aplicação de recursos financeiros em recursos físicos? Seria a substituição dos recursos velhos existentes dentro da organização, a obsolência tecnológica, ou seja, equipamentos ultrapassados, né, já fora de condições de uso, devido à sua tecnologia, e deficiência da capacidade em relação à demanda, da capacidade de produção em relação à demanda, que é quando você tem uma oferta de produtos menor do que aquilo que o mercado está disposto a comprar, certo? Então é importante você ter esse equilíbrio para não deixar entrar concorrentes nesse mercado. Tá? Questão 5, você vai citar as possibilidades para a aplicação de recursos financeiros em recursos humanos, certo? Eles podem ser aplicados na gestão do conhecimento, certo? Lembrando que recursos intelectuais se sobrepondo aos recursos físicos, ou seja, você vai gerar conhecimento para que os seus funcionários, aquelas pessoas que trabalham com você, tenham condição de utilizar bem os recursos físicos. Então, os recursos intelectuais sempre estarão acima dos recursos físicos, porque os recursos físicos, para funcionar, dependem do recurso intelectual, que é a capacitação do funcionário. Na aquisição, criação, valorização e retenção de talentos, que é quando você vai investir em treinamento, você vai investir no recrutamento, num curso para os seus funcionários, numa capacitação maior desses funcionários para que eles possam atuar dentro da sua organização. Dessa forma, você vai gerar motivação nos seus funcionários, vai impedir e vai dificultar, não, o termo seria assim, vai fazer com que ele não queira sair, vai querer que ele continue dentro da organização trabalhando com você, porque ele vai se sentir valorizado pelo processo. E investir no ambiente de trabalho. Ou seja, investir no espaço que o funcionário ocupa dentro da sua organização, da sua empresa. Melhorando, por exemplo, um espaço onde ele se utiliza para descansar, melhorando o espaço onde ele trabalha, a mesa, a cadeira, o ambiente de trabalho dele, dando a ele uma condição de trabalhar e se sentir bem naquele ambiente. Dessa forma, ele vai permanecer trabalhando com você. Essas são opções que você teria para utilizar os recursos financeiros, né, nos recursos humanos, aquele excedente de recursos financeiros nos recursos humanos. E a possibilidade de aplicação desses mesmos recursos em recursos de gestão, que seriam através da elaboração de uma estratégia com política comercial ou política industrial ou política industrial, né? Elaborar-se uma política comercial ou uma política industrial, que nada mais é do que você definir a forma que você quer atuar no mercado. Até onde você quer alcançar, você quer se diversificar, você quer atuar
no segmento A, no segmento B ou só no segmento A. Então, é uma estratégia que você elabora para você crescer suas vendas ou crescer sua produção, certo? E alcançar melhores resultados. Também mapeando os processos, identificando os processos que são realizados dentro da sua organização, mapeando esses processos e melhorando eles, fazendo redesenho desses processos, tá? Organizando a estrutura em que está funcionando, o processo produtivo, o processo de venda, a própria estrutura da sua organização, como é que ela deve funcionar, se vai ser departamento, se não vai ser... Então, são formas de você organizar o seu processo, né, dentro do seu funcionamento, dentro da sua organização. E um sistema de informação, que seria você trazer as informações que são geradas dentro do processo para que seja tomada a decisão com base nessas informações. Você vai pegar, vai desenvolver um sistema que vai colher as informações de vendas, de produção, financeiras, de atendimento do cliente, de satisfação do cliente, de impostos, de tributos. Então, são várias informações que existem dentro do negócio que são trazidas até você. Isso se chama de sistema de informações gerenciais, normalmente. Você pode adquirir um software para fazer isso, ou pode desenvolver a partir do software que você tem, gerar relatórios, e esses relatórios serem utilizados para você tomar a decisão, para você realizar mudanças dentro da sua organização, né? Então, são formas que você tem de aplicar esse recurso para que ele traga um resultado para você, tá? Bom, essa semana a gente não vai ter atividade à distância, né? Continua a mesma atividade da semana anterior, como o professor Gilberto falou no início da aula. Então, como nós não temos atividade para essa semana, eu vou dar só uma pincelada na atividade que ficou da semana passada, não é isso, professor? Teve alguns alunos que tiveram dúvidas, né? Isso, a tutora do Polo de Cerejeiras nos acionou aqui pelo chat, pedindo para a gente dar um esclarecimento maior quanto àquela atividade que a gente deixou na semana passada do fluxo de caixa. Então, se o pessoal tiver a atividade aí em mãos, para a gente acompanhar no raciocínio do que a gente está pedindo nesse momento, facilitaria para a gente poder demonstrar os números e a forma de cálculo que está ocorrendo. Um exemplo aqui, para quem tiver na mão, a gente iniciou a tabela com um saldo inicial de R$55 mil. Aí abaixo vocês vão ver os recibos de caixa, que são as entradas, né, professor? Que totalizam 6 mil. Então nós temos os 55 mil mais os 6 mil, dá os 61. Aí depois, descontando as saídas, que são 7.700, chegou ao saldo final do mês, 53.300. Então o que vai acontecer para o mês de julho? Nós vamos iniciar o mês de julho com o saldo final do início aqui, que são os 53.300. Aí vocês vão fazer uma projeção, conforme está colocado no exercício, de aumento de 10% em cada um dos itens de entrada ou de saída. Um exemplo aqui, nós temos vendas em dinheiro, R$1.000. Se a gente for aumentar em 10%, vai para 1.100. Desculpa, estava desatento, né, professor? Então vai para 1.100, pensando já mais para frente. Então, isso vocês vão fazer com todos os itens, né? Feito com todos os itens, vocês vão ter o total de entrada e o total de saída. Então, nós temos o saldo inicial, mais entrada, menos as saídas, a gente vai ter aqui a situação do caixa no final do mês. E isso vocês vão fazendo mês a mês. Para agosto, vocês vão acrescentar 10% em relação ao que estava em julho. E assim sucessivamente. Exatamente, exatamente. Se você tinha 1.100, você vai acrescentar 10% em cima de 1.100, né? Vai dar 1.210. E aí você vai nessa toada. No mês seguinte, você vai acrescentar sobre o do mês anterior. Sempre assim. Não é para pegar o primeiro lá, não. É o do mês anterior. E aí você vai acrescentando. Ao final, você vai ter uma totalização, não é isso, professor? Exatamente. Você vai ter o total da movimentação de entrada, da movimentação de saída. Cada um dos itens. De cada um dos itens e também o saldo final do caixa, né? Exatamente. E aí tem alguns questionamentos que são feitos embaixo, em cima desses dados que vocês lançaram na planilha, né? Vamos ver as questões aqui então, professor. A primeira, por que o valor final no caixa é menor do que no início? Então isso vai ficar para vocês raciocinarem. Por que o saldo final ficou maior? Aí, minhas entradas foram muito abaixo, ou as minhas saídas são mais altas, enfim. Aí vocês vão analisar, né, a movimentação. Eu não vou dar resposta já, né? Vocês vão analisar a movimentação e vão dizer, o saldo foi menor do que nisso em função disso. Qual item que aumentou ou diminuiu aí que gerou essa diferença? Que gerou essa diferença. Questão 2. Quanto seria necessário aumentar nas vendas? Deixa eu passar aqui. Para que a empresa tenha ao final
do período o mesmo valor em caixa do início. Gente, aí é um cálculo simples, né? É só você calcular a diferença e ver o quanto tem que ser aumentado em vendas. É um valor bruto, eu não quero saber mês a mês não, um valor bruto. Valor bruto de todo o período, né? Exatamente. Questão 3. Quais medidas poderiam ser tomadas para manter o mesmo valor disponível que havia no caixa inicialmente? Então, aí são umas sugestões de ações que vocês vão indicar para a gente, né? Mas dentro, é óbvio, dos conceitos que a gente estudou durante essas aulas, exatamente, né? Para que poderiam ser utilizadas para manter esse mesmo nível de saldo. Aí, por último, o aluno deverá calcular e colocar em planilha ou preencher planilha do Excel a partir dos dados oferecidos e postar no AVA junto das respostas. Então, acho que ela não ficou assim muito complicada. Às vezes a gente tem uma pequena falha de comunicação que pode gerar dúvida, mas a gente espera que tenha esclarecido. E, gente, se ainda restou dúvida, nesse momento agora, podem postar alguma coisa rapidão aqui para a gente poder tirar no ar. Tirar agora a dúvida, porque agora é que nem diz aquele ditado, né? Diga agora, o cálice para sempre. Agora é a hora. Agora é a hora de a gente fazer tirar essa dúvida. Enquanto a gente espera aqui, de repente, se tiver mais alguma dúvida, eu gostaria só de mandar um abraço, permite, professor? Só agora. Para os polos Alta Floresta do Oeste, um abração, pessoal de Alta Floresta, Candeias do Jamari, para Costa Marques, Cujubim, Espigão do Oeste, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, muita gente, viu? Muita gente aqui, vão postando aí se tiver dúvida. Nova Brasilândia, um abração, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, aí nós temos também Guajará Mirim, Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena, Colorado do Oeste, e eu espero não ter deixado nenhum de fora. Mas também um grande abraço para o pessoal do Acre, né, que a gente tem a parceria também com o Instituto Federal do Acre, que nos assiste nesse momento, para os polos de Rio Branco, né, na capital, Cruzeiro do Sul, como eu falei no início da aula, brincando com a questão do abacaxi, o cara me mostrou a foto do abacaxi de Tarauacá, eu não pude deixar de falar aqui, gente, me desculpe. Tarauacá, Chapuri também, Sena Madureira e Porto Acre. Então vamos dar uma olhada aqui se alguém postou mais alguma dúvida para a gente esclarecer. Enquanto o professor dá uma olhada ali, gente, eu gostaria de realçar que a semana que vem a gente vai ter prova, né? Esses slides que foram utilizados nas aulas são as bases de onde a gente vai tirar as questões das provas, que já foram tiradas, na verdade. Então estudem pelos slides, se vocês quiserem material complementar foi postado, estudem e se preparem, tá? Com base nisso aí que vai sair as questões que vocês vão responder. Tá? Então, assim, peguem esse material, vocês já está disponível para vocês no AVA, então peguem esse material, estudem com base neles, para que a gente possa ter um bom resultado nessas provas, tá? Professor, aqui, o pessoal, novamente, Cerejeiras, acho que a gente não conseguiu esclarecer exatamente o que é que eles estão questionando. Está dizendo assim, que a dúvida é quanto ao cálculo que está na planilha Visão Geral. Eu não tenho essa planilha aberta agora aqui para poder auxiliar. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos dar uma olhada nessa planilha, né? Ela está no AVA, ela foi colocada no AVA, e a gente vai montar algum tutorial, alguma coisa para auxiliar vocês nessa próxima semana. Que eu não encontrei aqui o cálculo que está na planilha Visão Geral. Agora eu fiquei em dúvida quanto a isso. Mas a gente vai analisar um pouquinho melhor essa situação e fiquem atentos, acessem o AVA na semana que vem, como o prazo de entrega é na sexta-feira, na segunda ou na terça-feira a gente já posta um esclarecimento quanto a essa dúvida que ficou e a gente agora vai ter que analisar um pouquinho melhor essa dúvida para poder esclarecer. Nós não temos acesso aqui no estúdio diretamente à planilha, né? E lembrar de cor, assim, o que aconteceu aí que você está querendo saber, mas nós vamos verificar e vamos postar no AVA, acredito que segunda, no máximo terça-feira já vai estar disponível para vocês acessarem e darem uma olhada. Se tiverem mais alguma dúvida, é só entrar em contato com o seu tutor e ele vai nos repassar para a gente orientar, tá bom?
Professor, gente, ó, um abraço para todos os polos que o professor falou. Esse professor aqui tem a cabeça péssima para guardar nomes, então eu não sei, não lembro de todos os polos, não quero deixar de falar um também, falar alguns e não falar outros. Então, mas um abraço para todos vocês, tá? E até a semana que vem, professor. Obrigado, professor. Um abraço a todos os polos aí. Se eu cometi o lapso, deixar algum de fora, desculpem. Eu vou dar uma revisada aqui nos nomes. Se eu deixei algum de fora, semana que vem a gente corrige isso. E estudem, gente, se preparem. Eu tenho certeza que temos pessoas capacitadas aí em todos os polos. Com certeza você também irá se preparar bastante para a prova. E não precisa ficar com medo. A gente vai cobrar exatamente aquilo que foi tratado em sala. E tenham uma boa sorte, uma boa semana. E até sexta-feira. Até sexta-feira na revisão, gente. Vamos estudar, hein? Não fica esperando tudo para a última hora, não. Tchau. Abraço.